a gente viu a definição de um subespaço de R2 e alguns exemplos que já sugeriam para a gente uma propriedade especial sobre esses subespaços. Nesse vídeo a gente vai falar de subespaços gerados. Isso vai ajudar a gente a entender que os subespaços de R2 correspondem ou a um conjunto que só tem um vetor nulo, ou retas passando pela origem, ou então o R2 todo. Tá? Bom, e o que a gente vai falar agora são subespaços gerados por um certo conjunto de vetores. E quando eu tenho um conjunto de vetores em R2, eu chamo de um subespaço gerado por esses vetores o conjunto formado por todas as combinações lineares que eu posso fazer com esse conjunto de vetores. Bom, primeiro a gente está chamando esse conjunto de um subespaço, então a gente tem que provar que esse conjunto é de fato um subespaço. Então vamos fazer isso. Para a gente lembrar o que a gente tem que fazer, um subespaço, como a gente viu no vídeo anterior, é um conjunto que é preservado pela soma e pela multiplicação por escalar. Então a gente tem que mostrar que se a gente tem dois elementos desse conjunto S, a soma desses dois elementos também está em S. Se eu tenho a multiplicação por escalar de um elemento em S, eu também obtenho um elemento que mora em S. Tá? Então, esse conjunto S é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U. Em que esses A's são constantes reais. Tá? Então, se eu tomo U e V pertencentes a S, o U pode ser escrito como combinação linear dos vetores U para algumas constantes V e o vetor V também para certas constantes C. Essa é a característica que define o conjunto S para a gente aqui nesse exemplo. Tá? São os vetores que podem ser escritos como combinação linear dos vetores U. Ok, então se a gente toma a soma de U mais V, eu vou obter o vetor B1 mais C1 vezes o 1, colocando as constantes correspondentes em evidência. B2 mais C2, o 2, até DK mais CK, o K. Que é a mesma coisa que D1, 1, até DK, o K, em que eu chamo de DI a constante BI mais CI. Então, a gente vê que a soma dos vetores U e V também é uma combinação linear dos vetores U com as constantes DI. Então, esse elemento, esse vetor aqui, pertence a S, portanto, o conjunto S é preservado pela soma. Eu preciso ver agora se esse conjunto é preservado pelo produto por escalar. Então, eu vou fazer lambda vezes U. Isso aqui vai me dar lambda B1, U1, mais lambda B2, U2, até lambda BK, UK, que eu posso chamar de E1, U1, até K, UK, em que EI é lambda vezes BI, e, portanto, lambda vezes U também pode ser escrito como combinação linear dos vetores U, e, portanto, esse é um vetor que pertence a S, o que mostra que S é preservado pela multiplicação por escalar e, portanto, S é subespaço de R2, como a gente queria mostrar. Ok, então, o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores U, que é o subespaço gerado por U, é de fato, a gente está chamando de subespaço, e a gente acabou de mostrar que esse conjunto é de fato
um subespaço de R2. Vamos ver agora alguns exemplos de quais são os subespaços gerados por conjuntos de vetores específicos. Bom, primeiro, nesse exemplo aqui, a gente simplesmente quer ver que esse vetor 7, 2 pertence ao subespaço gerado por esses dois vetores aqui, 2, 1, 1, 0. E isso é de fato verdade, porque 7, 2 é igual a 2 vezes 2, 1, mais 3 vezes 1, 0. Então, o vetor 7, 2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores 2, 1 e 1, 0, e, portanto, esse vetor pertence ao subespaço gerado pelos vetores 2, 1 e 1, 0. Ok, quando eu tenho o vetor nulo, só o vetor nulo, o subespaço gerado por ele é simplesmente o conjunto que tem só esse vetor, porque qualquer combinação linear que a gente faz usando o vetor nulo é um múltiplo do vetor nulo, e todo múltiplo do vetor nulo é igual ao próprio vetor nulo. Né? Então, se a gente aplica as duas operações de soma e produto escalar para esse vetor aqui, a gente obtém simplesmente ele próprio. Então, o subespaço gerado pelo vetor nulo contém apenas o vetor nulo, e o subespaço gerado por um vetor não nulo é o conjunto de todos os múltiplos desse vetor e, portanto, é a reta passando pela origem que tem a direção paralela a esse vetor. Tá? Então, se eu tenho aqui um vetor U, o subespaço gerado por U é igual ao conjunto de todos os múltiplos de U, e, portanto, a gente tem como resposta para esse subespaço a reta passando pela origem que tem o vetor U, a mesma direção do vetor U. Agora, se eu tenho dois vetores L e I, o subespaço gerado por eles é o R2 todo. Tá? Então, nesse caso, se eu tenho aqui dois vetores L e I, eu posso gerar qualquer ponto do R2 somando múltiplos desse vetor, desses dois vetores, tá? E, portanto, qualquer vetor de R2 pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores Li. E isso implica que o subespaço gerado por eles é o R2 todo. O que mostra pra gente aquela afirmação que a gente viu lá no início. Os subespaços de R2, a gente tem três possibilidades. Ou o conjunto que só tem o vetor nulo, ou retas passando pela origem, ou o R2 todo. Quando a gente tem outros conjuntos de vetores diferente desses aqui, se a gente tem vetores LD, por exemplo, aí vai depender de cada caso. Quando a gente tem um conjunto de vetores LD, esse subespaço gerado por esse conjunto é sempre equivalente ao subespaço gerado por um conjunto de vetores LI que está contido dentro desse conjunto LD, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E aí a gente tem que analisar caso a caso para saber quais vetores a gente pode eliminar nessa descrição e que tipo de subespaço a gente vai gerar. As opções são sempre o conjunto que só tem o vetor nulo, uma reta passando pela origem ou o R2 todo se eu tiver um conjunto com dois vetores LI.